E hoje chegou a hora de você aprender o jeito certo de começar a sua consultoria de RH sem dinheiro. Meu nome é Samara Milério, eu sou especialista em consultoria de RH e eu vou te ajudar a crescer e prosperar na sua carreira com RH. Olha só, eu vou te ensinar de forma prática hoje o que é que você precisa para começar esse negócio, essa carreira, essa transição ainda hoje. A verdade é o seguinte, a gente usa muitas desculpas, né, para não tirar aquele nosso sonho do papel. E eu vejo muitas alunas, muitas mentoradas minhas que usam essa questão, esse argumento de não ter dinheiro para não começar a prestar os seus serviços de consultoria. E eu sempre falo, fulana, cicrana, vocês estão prestando um desserviço à nossa sociedade, porque com o conhecimento que vocês já têm, vocês poderiam estar ajudando outras pessoas. Né? Então, no mínimo, vocês estão sendo egoístas de ficar aprendendo esse conhecimento só para vocês. Né? Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, que ela diz o seguinte: ninguém pega um candeeiro, né, uma lâmpada, e fecha essa lâmpada, né, e não deixa que essa luz irradie. Então, a gente pega uma lâmpada para iluminar. E muitas vezes, gente, o seu conhecimento é uma lâmpada que pode iluminar a vida de outras pessoas, que pode ajudar aquela empresa a dar uma destravada, a conseguir um resultado mais positivo. Então, quando você fica prendendo o conhecimento que você já tem só para você, por medo de colocar aquele conhecimento, por medo de arriscar um pouco, né, você está sendo primeiro egoísta e deixando de prestar um serviço à sociedade, né? Deixando de extravasar esse conhecimento aí e agregar na vida de outras pessoas, né? Então esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, né? Pensa nessa lógica aí. E segundo, gente, eu quero dar uma sacudida aqui em você para você poder ficar aqui até o final, tá certo? A partir de hoje você vai parar de dar essa desculpa que não começa esse seu serviço de consultoria porque não tem dinheiro. Então você vai parar, né? Depois que você assistir esse vídeo, vai olhar lá diante do espelho e você vai dizer: eu quero ser, né, ou seguir uma carreira com consultoria de RH, mas a verdade é que eu tô me pelando de medo de arriscar, de dar o primeiro passo. Porque na real é essa, gente, a gente fica usando desculpas, a gente fica usando muletas para não encarar, para não entrar em ação, por conta dos nossos medos. E deixa eu te falar uma coisa aqui só entre nós, gente. O medo morre de medo da ação. Então, quando você se colocar em movimento, você vai ver que o seu medo ele vai diminuindo. E você vai vendo que a sua coragem vai ganhando uma força muito maior, uma proporção muito maior, se você tem em vista aquele propósito, aquelas pessoas que você quer ajudar. Isso vai encher você de coragem, de desejo, né? E uma coisa que eu tenho certeza que todo profissional de RH ama é ajudar pessoas, é contribuir com as empresas para que aqueles ambientes de trabalho sejam melhores. Então, foca no propósito, foca em algo maior que você vai conseguir na contribuição, né? E se coloca em movimento, porque é esse movimento que vai te tirar dessa zona de conforto, é esse movimento que vai fazer você realmente conseguir crescer aí na sua carreira como RH, né? E principalmente começando aí as suas atividades de consultoria, tá certo? Então, eu vou te mostrar aqui como é que você consegue começar a sua consultoria de RH, dar suas primeiras consultorias de RH, mesmo sem dinheiro. Existe uma técnica chamada, né, que as empresas utilizam muito, que é uma técnica chamada orçamento base zero. Essa técnica ela consiste em a gente deixar os nossos custos o mais próximo possível do zero. Tá? Então, quando você vai trabalhar a venda com venda de serviços, e esse é o caso da consultoria, é uma oportunidade incrível, né? E é muito mais fácil você começar sem ter dinheiro. Por quê? Imagina que você vai abrir uma loja. Você vai precisar comprar o produto para você poder vender o produto. Ou seja, você vai precisar desembolsar esse dinheiro com a compra do produto antes mesmo de você conseguir vender o produto, tá? É diferente quando a gente vai vender serviço, porque o seu produto, né, o seu serviço vai ser a sua hora de trabalho. E essa hora de trabalho é o que você vai precisar para começar o seu negócio de consultoria. Então, a priori você vai vender a sua hora de trabalho, você vai trabalhar aí. Quando você entrega o serviço, você vai faturar para o seu cliente, você vai cobrar o seu cliente e aí você já recebe, tá
bom? Então eu vou te mostrar aqui um passo a passo, algumas coisas que você tem que ter no seu radar para começar a sua consultoria de RH sem dinheiro e com isso você sair desse vídeo quebrando aí essas barreiras, tá certo? O que eu faria hoje se eu estivesse começando a prestar os meus primeiros serviços como consultora de RH sem um centavo no bolso e se eu ainda tivesse, por exemplo, na CLT, né? Eu abriria uma empresa, né? E aí você pode me dizer, Samara, mas você vai poder abrir uma empresa se você ainda está na CLT, por exemplo? Sim, gente, não existe nenhum impedimento de você ter uma empresa e abrir, estando ainda na CLT, certo? Eu vou ter despesas para fazer isso e eu vou dizer para você que eu abriria uma empresa na modalidade do MEI, que é o microempreendedor individual. Por quê? Porque nessa modalidade você não teria custo para fazer a abertura da sua empresa. Você pode fazer, inclusive, da sua própria casa na internet, tá? E aí, quando você vai cadastrar o seu MEI, existe o KNAI. O que é o KNAI? O KNAI é o cadastro das atividades, né, específicas do negócio. Não existe na atividade, na modalidade do MEI, o KNAI de consultoria de RH, mas existe um KNAI voltado para treinamento. Isso aí você pode pesquisar um pouco mais, né, ou até conversar com alguém que você conheça dessa área de contabilidade e tirar essa dúvida, né? Existe um KNAI voltado lá para treinamento, desenvolvimento gerencial, e aí você pode cadastrar o seu MEI nessa modalidade. No MEI, pela nova atualização de 2022, você pode faturar por ano até R$130 mil. Ou seja, eu posso emitir até R$10.800 de nota fiscal por mês, estando ainda na modalidade do MEI. Olha só que maravilha, gente. Samara, mas eu não vou. Como é que eu vou começar faturando isso? Você não vai começar faturando R$10.800. Eu tô falando para você que você pode ter esse limite de faturar até R$10.800 e ainda assim estar enquadrada no MEI, que te desobriga de pagar uma série de impostos, por exemplo, que outras empresas optantes do Simples ou, enfim, outras modalidades que já faturam acima de 130 mil pagariam. Qual é o custo que você vai ter por mês? Você vai pagar, gente, R$60,60 por mês para ter a sua empresa cadastrada pelo MEI. O que isso vai te dar? Vai te dar uma oportunidade de você estar formalizada com seu negócio direitinho e quando você puder oferecer um produto, um serviço para o seu cliente, você vai poder emitir a nota fiscal para o seu cliente, né? Por que eu estou ensinando isso? Porque você precisa aprender a ter uma mentalidade de empresário desde o início, tá? Isso é mentalidade de empresário, isso é ter responsabilidade, isso é ter cidadania. Se você quer empreender, você tem que buscar formalizar para fazer a coisa direitinho, tá bom? Eu não tô aqui para te ensinar nada errado ou você fazer nada por debaixo dos panos, porque eu detesto isso, né? Eu quero ensinar você a fazer da forma correta, porque isso é a forma que é congruente com os meus valores, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse. Então, imagina, você vai abrir o seu MEI, a sua empresa de pequena empresa, né, a seu microempreendedor individual, que você vai poder prestar o serviço. Quando você prestar o seu serviço, você vai ter a oportunidade de emitir uma nota fiscal para o seu cliente. E por mês você vai pagar R$60,60, tá bom? Segunda pergunta que algumas pessoas me fazem, Samara, mas para ter a minha consultoria de RH, eu não preciso ter um escritório? Não vai ser chato eu não ter um escritório? Não, gente. Por quê? Vou falar aqui para vocês como é que eu comecei. Eu comecei lá em 2007 para 2008 na garagem da casa dos meus pais. Nessa época eu morava com os meus pais, tinha uma garagem lá que ficava meio ociosa e eu então botei uma mesinha, eu coloquei meu computador lá, enfim, ajeitei minha mesa e ali era, na minha mente, ali era a minha consultoria. E era ali que eu prospectava os meus primeiros clientes, ligava, marcava visita, fazia proposta, que eu ia e chegava, estabelecia um horário para eu estar ali, né, arrumadinha, direitinho. Então assim, gente, antes da coisa existir materialmente, ela tem que existir na sua cabeça e no seu sentimento, tá? É isso que faz você virar a chave, tá certo? É a forma como você vai se portar. Só depois de muito tempo é que eu resolvi ter o meu primeiro escritório, né? E aí, nesse escritório, eu recebia eventualmente algum cliente, mas ainda assim a maioria dos clientes a gente prestava serviço diretamente na empresa, certo? E aí, depois de um tempo, o escritório ficou até meio ocioso, né? Foi quando eu tive meu primeiro filho
e eu queria até ficar mais próximo dele, né, trabalhar mais próximo, então eu passei a trabalhar alguns momentos da minha própria casa. E nesse momento eu disse assim, bom, não faz mais sentido a gente estar mantendo aqui um escritório. E foi quando eu me desfiz desse escritório, e aí às vezes você tem que tipo, fechar os olhos e não ter muito apego, né, gente? Assim, a gente tem que saber analisar. Eu tô investindo aqui, sei lá quanto por mês para ter um escritório que eu não tô usando, então não faz sentido. E aí, nesse momento, eu passei a usar, sabe o que? Cowork, que é outra modalidade que você pode utilizar. Se por acaso você precisa receber o seu cliente presencialmente, você pode contratar esses escritórios de cowork que eles alugam por hora. O escritório fica limpinho, tem um cafezinho, tem alguém que se preocupa com tudo isso e você só chega lá, paga sua hora, usa a sala e vai embora. Ou seja, sem nenhum trabalho a mais por isso, tá? Então vale muito a pena. Depois de um tempo, a gente resolveu, né? Eu falo a gente porque eu tinha uma sócia na consultoria e eu resolvi, né? Que a gente resolveu que queria ter realmente uma equipe. E pra gente ter uma equipe, a gente queria aquele corpo a corpo, queria o pessoal perto, né? Então a gente montou um novo escritório e foi maravilhoso. Eu também recebi alguns clientes lá eventualmente. Mas depois da pandemia, gente, ninguém queria ir mais pro escritório, todo mundo só queria trabalhar home office, né? E muito menos o cliente, né? Que só queria que a gente fizesse trabalhos online, enfim, aquele todo. E isso começou a virar uma cultura, né? Uma coisa comum, né? Os clientes hoje em dia preferem muito mais o trabalho realizado de forma online. E aí, gente, perdeu, né, o sentido ter um escritório. Então, a gente vendeu esse escritório e passamos a trabalhar realmente home office novamente. Então, você vê que eu mesma fiz vários movimentos, né? Por quê, gente? Porque custo, né? Eu aprendi muito isso. Custo é igual a unha, a gente tem que estar sempre aparando, né? Senão, assim, os nossos custos vão ficando, né, grandes e sem necessidade. Então, a gente tem que cortar aquilo que realmente deixa de fazer sentido. Mas tem uma pesquisa muito interessante que ele fala que cerca de 61,6% dos consultores, eles trabalham, né, ou usando cowork, ou trabalhando em home office, ou no próprio cliente. Ou seja, a gente não precisa mais gastar hoje com o escritório, tá entendendo? Você pode usar a sua própria casa, né, o seu próprio cantinho aí na sua casa, como o seu primeiro escritório, como o seu primeiro espaço de consultoria para você fazer a sua consultoria e, enfim, fazer o seu trabalho aí, tá bom? Então, esquece esse custo aí com o escritório para quem tá começando. Terceira dúvida que surge é: eu preciso ter alguém trabalhando comigo? E no começo, não. No começo, gente, você vai fazer parte administrativa, você vai fazer comercial, você vai fazer financeiro, você vai fazer marketing. No começo, você vai fazer um pouquinho de tudo, tá? E depois, você vai vendo a necessidade de contratar um estagiário, de contratar alguém para fazer uma parceria enfim, vendo aí a possibilidade de montar uma equipe para poder o teu trabalho expandir, certo? Mas no primeiro momento você vai fazer um pouco de tudo e eu vou dizer para você que isso vai ser maravilhoso para você, vai ser um divisor de águas na sua vida, porque esse conhecimento vai fazer você ampliar a sua compreensão, a sua mentalidade em relação à parte de gestão, de estratégia. E isso vai fazer você empatizar melhor quando você estiver conversando com o empresário, porque você vai sentir na pele o que é que o empresário passa, né? Quando ele tem que se preocupar com a parte financeira, quando ele tem que se preocupar com captação de novos clientes, né? Então isso aí vai ser muito bom para ampliar até mesmo a sua competência mesmo como uma consultora de RH, certo? Então começa pequeno e depois vai melhorando, certo? Feito é melhor do que perfeito, então começa ali, faz você mesmo um pouquinho de cada coisa, vai aprendendo, vai estudando e aí aos poucos esse conhecimento que você adquiriu para o seu pequeno negócio vai também se tornando uma expertise que você vai poder usar nas suas consultorias, tá? Outro ponto, gente, é como é que eu definiria os meus serviços no início. No início, eu iria começar definindo um portfólio de serviços rápidos. Que tipo de serviços rápidos eu posso oferecer no RH? Uma seleção, uma avaliação de perfil comportamental, um treinamento pontual, uma palestra que eu posso inclusive conciliar tudo isso com o meu trabalho na CLT. Eu posso fazer uma palestra, um treinamento no dia de sábado que eu não trabalhe,
né? Ou eu posso fazer uma avaliação de perfil ou um trabalho de assessoria de recolocação no período noturno, tá? Isso aí eu vou falar em outro vídeo, como que você pode fazer isso, né? Quais as vantagens de você fazer isso também. Mas por que eu faria esses serviços mais rápidos? Porque isso ia fazer com que você prestasse o serviço, emitisse a sua nota fiscal e gerasse um caixa rápido, né? Usando um menor tempo que você poderia usar, tá? Nesse começo é importante você ir fazendo, né, serviço rápido para você ver a sua entrega, para você poder ir tendo depoimentos, né, pontos, aspectos positivos aí relacionados à sua imagem, ao seu trabalho e construindo uma base aí de clientes, certo? E o que é melhor de tudo isso, e tendo esse retorno rápido em termos financeiros, porque isso também ajuda a motivar você a continuar a fazer o seu negócio crescer. Ou seja, gente, o teu custo inicial de verdade para começar o teu negócio vai ser R$ 60,60 com o MEI por mês, né? E o resto você vai entrar com o custo da sua hora de trabalho, que a priori vai ser você vai receber mediante o momento que você faturar a sua nota fiscal. Se você faz um serviço rápido, fiz uma avaliação de perfil hoje, dei a devolutiva, isso aí, gente, um dia você fatura a sua nota, né? E aí, gente, com isso, né, você já vai começando, né, a gerar os seus primeiros clientes, a criar uma estrutura, né, uma confiança para poder fazer, entregar, e já vai ter aí a sua empresa direitinha, regulamentada, enfim, fazendo um trabalho sério, tá bom? Então é por isso, gente, que eu ensino todo o caminho, todo esse aprendizado que eu tive ao longo desses 15 anos, né, trabalhando com negócio de consultoria, eu ensino isso para as minhas alunas no curso, para as minhas mentoradas, porque, gente, é muito ruim quando a gente vai começando da forma errada, né? Investindo em coisas que a gente não precisaria estar investindo, né? Eu vejo pessoas que começam e querem investir em fazer um mega portfólio, enfim, investir num site. Às vezes, gente, isso aí não é preciso quando a gente está começando, né? E se eu tivesse, por exemplo, a orientação, né? Essa orientação que eu tô dando aqui para vocês no início, eu teria feito diferente muitas coisas no começo da minha consultoria, tá certo? Então eu mostro para você que você já pode começar hoje com o que você tem, mesmo que você ainda esteja inclusive na CLT, porque eu sou muito pé no chão, então eu não vou ensinar aqui ninguém a chutar o balde, sai da CLT e vai investir em consultoria, não. Eu vou ensinar vocês, é isso que eu passo quando eu converso com as minhas alunas, exatamente isso, fazer a coisa no passo a passo, no pé no chão, né, para que realmente você possa arriscar, né, correr esses riscos, né, com mais segurança, com mais confiança, né, encarar, né, tudo isso. Então, eu ensino para você começar tudo direitinho com essa segurança, confiante, para que você possa já colocar para correr esses medos infundados, tá bom? Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal. Eu quero te convidar para você me seguir lá no meu canal do Instagram, @SamaraMilério. Lá eu passo um pouco dos meus bastidores, trabalhando com consultoria de RH, um pouco das minhas mentorias, das angústias das minhas alunas, e que pode ser também as suas. E também eu mostro, gente, um pouco mais do meu dia a dia como mãe, como esposa, enfim, como um ser humano. Mostro as peripécias do Matheus, da Mariana, que são os meus filhos, enfim. Lá a gente pode se conectar mais juntinho e vai ser muito bom te ter por lá, tá? Vai lá, coloca lá, vim do YouTube, eu vou adorar saber, tá bom? Um abraço e se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau!